Eles usaram o peso da fama para pegar adolescentes. Veja nesse vídeo 7 rockstars que tiveram relações sexuais com menores de idade. É logo depois da vinheta. Se liga aí. Salve, salve galera, sabadão 1º de abril de 2023, está entrando no ar mais uma edição do Clube do Rock, edição de número 126, e nessa edição, outro tema polêmico, só que dessa vez estaremos falando dos 7 rockstars que tiveram relações sexuais com menores de idade. Porém, vamos antes aos aniversariantes da semana, roda aí. Hoje, sabadão, dia 1º de abril, faz aniversário Super Jimmy Cliff, o rei do reggae. Amanhã, dia 2, domingão, quem faz aniversário é Catalau, vocalista da banda Golpe de Estado. Dia 3, na segunda, quem faz aniversário é Sebastian Bach, ex-vocalista do Skid Row. Também na segunda, dia 3, quem faz aniversário é Samuel Kiska, baixista do Greta Van Fleet. Na quarta, dia 5 de abril, quem faz aniversário é Rodrigo Santos, ex-baixista do Barão Vermelho. E também na quarta, dia 5, quem faz aniversário é Mike McCready, guitarrista do Pearl Jam. É isso aí, galera. Vida longa ao rock and roll. Dando sequência nos temas polêmicos, visto que semana passada, na última edição do Clube do Rock, falamos sobre os 7 astros e estrelas do rock que foram abusados sexualmente na infância. Vou deixar um link na descrição para você acompanhar. Hoje falaremos o inverso dos 7 rockstars que tiveram relações sexuais com menores de idade. Sendo inclusive o primeiro dele que falaremos consta nas 2 edições, de vítima a praticante e acusado. Isso é uma vergonha. Antes de iniciarmos, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda a fortalecer junto à plataforma do YouTube. Botão preto de inscrever-se aqui embaixo, ou esse vermelhinho aqui no canto da tela. Se você é do Insta ou do Face, deixe seu like e siga nossa página. Aproveita e baixe seu e-book grátis sobre a história do rock and roll ao longo dessas últimas 8 décadas. Clique no segundo link da descrição e baixe já. É inteiramente grátis. Não vacila, rapaziada. Vamos agora à lista, sem mais delonga. Clube do Rock. Conforme contamos aqui na última semana, na edição passada do Clube do Rock, os 7 astros e estrelas do rock foram abusados sexualmente na infância. Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, foi uma dessas vítimas. Em 1991, Axl Rose passou de vítima a acusado de estuprar uma jovem de 15 anos durante uma festa em uma casa alugada pela banda em Los Angeles. Isso é uma vergonha. Uma garota chamada Michelle afirmou que foi levada para um quarto por Axl Rose e que ele a forçou a fazer sexo com ele, enquanto os outros membros da banda e membros da equipe de segurança impediram que outras pessoas entrassem no quarto. Axl Rose negou e afirmou que o sexo foi consensual. Ele foi preso e acusado de estupro, mas acabou fazendo um acordo com a promotoria, se declarando culpado de conduta desordenada e concordando em pagar uma multa de $50 mil e fazer doações para instituições de caridade. O incidente gerou muita polêmica e críticas ao comportamento de Axl Rose e da banda. Alguns fãs defenderam a banda, enquanto outros ficaram chocados com a angústia e se afastaram do grupo. É importante lembrar que a acusação de estupro é um assunto muito sério e deve ser tratado com cuidado e respeito. No entanto, a má conduta sexual por parte de Axl Rose é uma das maiores de todos os rockstars que são acusados desse delito. Ele já foi acusado até por sua ex-mulher, Erin Everly, e também por sua ex-namorada, Stephanie Seymour, de estupro. Um bom acordo extrajudicial impediu que ambos os casos fossem levados adiante e trouxessem maiores complicações para o vocalista. Clube do Rock. David Bowie e Lori Maddox é um caso polêmico que ocorreu na década de 70. Lori Maddox, também conhecida como Lori Matix, era uma adolescente na época de apenas 14 anos e se tornou uma das chamadas Baby Groupies, jovens fãs que seguem bandas de rock e muitas vezes se envolvem sexualmente com músicos mais velhos. Em 1972, Lori Maddox foi apresentada a David Bowie, que estava em turnê pelos Estados Unidos na época. Ele afirmou que eles tiveram
relações sexuais, juntamente com uma outra jovem, que também era Baby Groups. Na época, a idade de consentimento na Califórnia era de 18 anos, o que significa que Bowie poderia ter enfrentado a condição de criminoso se as autoridades tivessem conhecimento do caso. O caso tem sido objeto de muita discussão e debate, com alguns argumentando que Bowie deveria ser condenado por ter relações sexuais com uma adolescente. No entanto, outros apontam que a cultura da época era muito diferente e que o comportamento de Bowie era visto como normal ou até mesmo admirado. Isso é uma vergonha. Bowie nunca recusou ter se envolvido com Laurie Maddox, mas também nunca falou muito sobre o assunto. Laurie Maddox, por sua vez, falou publicamente sobre o caso, em várias ocasiões ao longo dos anos, afirmando que não se arrepende do que aconteceu e que, na época, sentia que estava vivendo um sonho, chegando até a afirmar: quem não gostaria de perder a virgindade com David Bowie? Reza a lenda que Andy, mulher de Bowie, aquela mesma que havia flagrado um músico peladão na cama com Mick Jagger, vocalista dos Stones, conforme contamos aqui na edição 78 sobre as mentiras do rock, teria flagrado Bowie com Maddox e outra grupo chamada Sable Star em um quarto de hotel. E como hoje é 1º de abril, vou deixar o link na descrição sobre esse vídeo das mentiras no rock para você acompanhar. Clube do Rock. E não é que essa garotinha Laurie Maddox aprontou de novo? Após ter seu objetivo alcançado ao perder a virgindade com David Bowie, ela deu em cima e teve um relacionamento com Jimmy Page, o lendário guitarrista do Led Zeppelin. O relacionamento começou na década de 70, quando Page tinha cerca de 28 anos de idade. O caso entre Page e Maddox é um exemplo de um relacionamento problemático entre um adulto e uma pessoa menor de idade. A relação entre Jimmy Page e Laurie Maddox é um assunto polêmico que tem sido discutido há décadas na cultura pop e na indústria da música. Embora Maddox tenha afirmado que a relação foi consensual e que ela não se sentiu prejudicada, muitos críticos e defensores dos direitos das crianças argumentam que a relação era problemática e potencialmente prejudicial para Maddox. De acordo com os relatos, Page conheceu Maddox em Los Angeles em 1973, quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Eles começaram a namorar pouco tempo depois, e Maddox afirma que eles tiveram um relacionamento romântico e sexual que durou vários anos. Na época, Page era um músico famoso e influente, e Maddox era uma adolescente que se envolvia na cena do rock and roll como grupo. Muitos críticos argumentam que o relacionamento de Page e Maddox foi problemático porque ela era menor de idade e, portanto, legalmente incapaz de dar seu consentimento para uma relação sexual. O poder e a influência de Page como músicos famosos e mais velhos podem ter afetado sua capacidade de tomar decisões emocionantes e consentir livremente. Sei. Alguns críticos também argumentam que a cultura do rock and roll dos anos 70, que normalmente tolerava e até mesmo incentivava relações entre músicos adultos e fãs adolescentes, criou um ambiente perigoso e tóxico para os jovens. Eles acreditam que o comportamento de Page e de outros músicos famosos na época, como o próprio Bowie que falamos, contribuiu para uma cultura de abuso sexual e exploração de adolescentes. Clube do Rock. Outro que se relacionou com uma menor, também de forma consensual, foi o vocalista do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Ele revelou em sua autobiografia Scar Tissue, lançada em 2005, que teve uma relação consensual com uma garota de 14 anos quando ele tinha 23. Que merda. Sabia não. Kiedis relata que já tinha relações com a garota, quando ela chegou para ele e disse: Tenho algo para lhe contar. Meu pai é o chefe da polícia e todo o estado de Louisiana está procurando por mim, pois estou desaparecida. Além disso, tenho apenas 14 anos. Mesmo após a garota lhe contar a idade, eles se relacionaram mais uma vez. E após isso, ele quis que ela voltasse para casa. Ele poderia ter sido enquadrado como estupro estatutário, visto que, em muitos estados do Tucson, menores de 16 anos são declarados incapazes de fazer relações sexuais com consentimento. No entanto, ele também reconhece que foi um erro se envolver com alguém tão jovem e que ele deveria ter sido mais responsável. Você é o bichão mesmo, hein, Dom? Kiedis também afirma que a experiência o levou a refletir sobre suas próprias tendências autodestrutivas e buscar ajuda para lidar com elas. Ele tem sido aberto sobre seu histórico com o uso de drogas e como isso afetou sua vida pessoal e profissional. Clube
do Rock. Sim, ele, o rei do rock, Elvis Presley, também faz parte da nossa lista dos 7 rockstars que tiveram relações sexuais com menores de idade. As acusações contra Elvis Presley começaram a surgir na década de 50, quando ele era um jovem astro em ascensão. De acordo com alguns relatos, Elvis teria se envolvido romanticamente com várias adolescentes menores de idade, incluindo Priscilla Beaulieu, que se tornaria sua esposa. Priscilla tinha apenas 14 anos quando conheceu Elvis, que na época tinha 24. Embora o relacionamento tenha sido consensual, muitas pessoas criticaram Elvis por se envolver com uma garota tão jovem. Além disso, há rumores que Elvis havia se envolvido romanticamente com outras adolescentes menores de idade ao longo de sua carreira. Embora nunca tenha sido formalmente acusado de qualquer crime relacionado a menores de idade, essa pecha caiu contra Elvis Presley e afetou sua crença ao longo dos anos. Nada a ver. Algumas pessoas argumentam que suas ações eram aceitas na época, já que as leis sobre a idade do consentimento variavam de estado para estado nos Estados Unidos e eram mais brandas em algumas áreas. No entanto, outros argumentam que o comportamento de Elvis foi inapropriado e prejudicial aos jovens envolvidos. Em qualquer caso, é importante reconhecer que o envolvimento de celebridades com menores de idade é um problema sério e preocupante e deve ser levado a sério pelas autoridades e pela sociedade como um todo. Acertou, miserável. Em última análise, o legado de Elvis Presley é complexo e controverso, com suas emoções de envolvimentos com menores de idade sendo apenas uma parte dessa história. Independentemente das opiniões pessoais de cada um sobre Elvis e suas ações, é importante lembrar que as pessoas devem ser tratadas com respeito e autonomia, independentemente de sua idade ou situação social. Clube do Rock. Diferente do Elvis, um que acabou se dando mal por ter se envolvido com menores, foi outro pioneiro e um dos pais do rock and roll, Chuck Berry. Em 1959, Berry foi preso por violar a lei Mann, que proibiu o transporte de uma menor de idade para fins imorais. Isso é uma vergonha. Uma acusação contra Berry se referia ao fato que ele havia transportado uma jovem de 14 anos também, de idade, do Missouri para o estado vizinho de Illinois, para fins sexuais. Berry resistiu ao sofrer uma investigação, mas foi condenado e sentenciado a 5 anos de prisão. Ele acabou cumprindo 2 anos na penitenciária estadual de Missouri, antes de ser libertado em 1963. A prisão de Berry teve um impacto significativo em sua carreira e imagem pública. Ele foi visto por muitos como um homem imoral e indecente, e muitas rádios e estações de TV se recusaram a tocar suas músicas ou exibir seus vídeos. No entanto, Berry conseguiu se recuperar e continuar a fazer sucesso na década de 60 e adiante. Ele lançou vários álbuns bem recebidos e contínuos a se apresentar ao vivo até pouco antes de sua morte em 2017. Apesar de sua prisão e das polêmicas que cercaram, Chuck Berry é amplamente reconhecido como um dos artistas mais importantes e influentes da história do rock and roll. Sua música e seu estilo tiveram uma enorme influência sobre uma geração de músicos e seu legado continua a inspirar novas gerações até hoje. Clube do Rock. Outro que se deu mal da nossa lista dos 7 rockstars que tiveram relações sexuais com menores de idade foi o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler. Ele se deu mal não por ter sido preso como Chuck Berry, mas sim por ter forçado sua então namorada, Julia Holcomb, de 16 anos, a abortar um filho do casal em 1975. Isso é uma vergonha. Eles se conheceram 2 anos antes em um show da banda, tendo o vocalista pedido a guarda aos pais de Julia, visto que eles não podiam se casar devido à idade dela. Que merda. Sabia não. Julia se mudou para a casa de Tyler, em Boston, e os dois tiveram um relacionamento, apesar da grande diferença de idade. Na época, Tyler tinha 27 anos e já era pai de uma outra filha. Durante a relação, Julia engravidou e o casal decidiu fazer um aborto. De acordo com relatos, Tyler apoiou a decisão e esteve presente durante o procedimento. No entanto, anos depois, Julia alegou que se arrependeu do aborto e que Tyler havia a obrigado ela a fazer. Julia relatou que Tyler acreditava que ela era muito jovem para ter um filho e que ele não estava preparado para ser pai novamente naquele momento de sua vida. Ela também afirmou que Tyler tinha problemas com drogas na época e que ela não se sentia capaz de cuidar de uma criança sozinha. O assunto voltou à tona em 2011, quando Tyler lançou sua autobiografia intitulada
Does the Nose in My Head Bother You? No livro Tyler afirma. Foi uma grande crise. É algo importante quando você está crescendo com uma mulher. Mas nos convenceram de que aquilo nunca funcionaria e arruinaria nossas vidas. Você vai ao médico, eles colocam a agulha na barriga dela, apertam as coisas e você observa. Sai morto. Eu estava muito devastado. Em minha mente eu pensei, Jesus, o que eu fiz? O aborto é um assunto polêmico e cada pessoa tem sua opinião a respeito. No caso de Steven Tyler e Julia Holcomb, a decisão de fazer o aborto foi tomada há muitos anos e eles tiveram que lidar com as consequências de sua escolha. O importante é que eles tenham tido a oportunidade de falar sobre o assunto e esclarecer suas posições. Clube do Rock. Tá precisando trocar de celular? Tá querendo trocar o seu velho aparelho 4G por um da nova tecnologia 5G? Saiba que só a Amazon tem os melhores celulares, as melhores marcas e os melhores preços do mercado. Clique no primeiro link na descrição e acesse direto a página de celulares da Amazon, onde você encontra aquele celular desejado, com os melhores preços, com descontos exclusivos para você que é espectador aqui do nosso canal, Clube do Rock, e tudo dividido em até 10 vezes sem juros. Acesse já, primeiro link. Belezeira? Recado passado? O que achou do vídeo? Diz aí nos comentários, simbola as letras. Se gostou, compartilha com a galera e se inscreve na parada. Não esquecendo de ativar o bells para ser avisado das postagens aqui do nosso canal. Belezeira? Até sábado que vem e vida longa ao rock and roll.